Olá, tudo bem? Talvez você esteja acompanhando já a série Java Champions Brazucas. E se você não está, é só procurar aqui no meu canal, tem uma playlist inteira. É uma série onde eu estou conversando com todos os Java Champions brasileiros. A gente está aprendendo um monte de coisa bacana com eles, tem sido super legal. Muita gente falando que aprendeu muita coisa, e eu também estou aprendendo muito, porque são pessoas realmente fantásticas. Mas tem um Java Champion que a gente não vai conseguir conversar com ele, infelizmente, pessoalmente, porque ele nos deixou em 2016, que é o Daniel de Oliveira. Muitas pessoas conhecem ele, já ouviram falar dele, muitas pessoas conviveram com ele, como Java Champion, como profissional, como amigo, enfim. E eu fiquei pensando ao longo da série, falei assim, poxa, eu ouvi tanta coisa legal dele, eu sei que ele tem um legado fantástico. Será que a gente conseguiria fazer algo, né, dentro dessa série para homenagear, né, a memória e também para que muitos que nunca ouviram falar ou que ouviram falar só não sabem muita coisa possam vir a conhecer o Daniel e aí veio a ideia de fazer essa homenagem aqui para ele. Tá? Então, neste vídeo, você vai ver algumas pessoas que conviveram com o Daniel, que tiveram experiências com o Daniel, compartilhando, né, as suas memórias e fazendo aqui uma singela homenagem para esse grande cara, esse grande profissional que foi o Daniel de Oliveira. Então, assiste aí e obrigado por estar aqui comigo e junte-se, né, a essa galera para homenagear a esse grande profissional que foi o Daniel de Oliveira. Olá, meu nome é Yara Senger, eu estou aqui para compartilhar com vocês um momento de muito orgulho e honra da minha carreira, quando eu pude conhecer e trabalhar com Daniel de Oliveira, um dos grandes ícones da comunidade brasileira e mundial, especialmente na plataforma Java. Colaboração, comunidade, entusiasmo, acessibilidade são algumas palavras que me lembram o Daniel. Entre todos os trabalhos de comunidade, de grupos de usuários, os jugs, o que mais me impressiona até hoje foi o trabalho que ele fez com acessibilidade. A vontade, a paixão para incluir mais pessoas no mercado de trabalho, para incluir pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho e capacitar essas pessoas em programação. Dessa forma, eles adicionaram a toda a linguagem, a símbolos da linguagem brasileira de sinais, todas as palavras para ensinar Java para pessoas com deficiência. Então, a história, o Daniel se foi, não está mais entre nós, mas a história e o legado que ele deixou vão ficar para sempre na nossa memória, no nosso coração e também aos resultados que ele trouxe para a comunidade. Daniel de Oliveira era meu amigo. Esse era Daniel de Oliveira. Ele era um educador fantástico, ele era uma pessoa maravilhosa, ele era uma pessoa que marcou muito a minha vida, principalmente como Java Champion. Esse era o Daniel de Oliveira. Mas além disso, o Daniel de Oliveira era uma pessoa que se importava. Esse Duke aqui que eu tô com ele foi um presente do Daniel. O Daniel foi no Java One, ele sabia que eu adorava o Duke e ele trouxe esse Duke para mim. E eu nunca me esqueci disso. É difícil para mim falar do Daniel, porque a gente brincava, né? Sempre a loucura. O Daniel, eu brincava com ele dizendo que ele era o cara que bolava as coisas junto comigo, todo lado da FJUG, o Quarup, o Jedi principalmente. O Daniel vinha com as ideias, eu aceitava. Eu vinha com as ideias, ele aceitava. Então existia sempre uma troca de respeito muito grande entre a gente. E depois que ele se foi, eu acho que ficou um vazio em todos nós. Um vazio principalmente no coração da gente como desenvolvedor e como javaneiro também. Então eu pessoalmente senti muita falta dele, não consegui mais fazer qualquer outra coisa, né? Fui tocando minha carreira de desenvolvedor, mas não mais pelo DFJUG, né? Porque trazia muitas lembranças e essas lembranças sempre eram dolorosas. Então, Daniel, onde quer que você esteja, eu espero que você continue educando o pessoal, né? A gente nunca sabe o que acontece depois, mas eu espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você sempre foi. Então, para mim ainda é muito difícil falar dessa pessoa fantástica, desse ser humano incrível que eu conheci. E eu espero que todos vocês tenham a oportunidade um dia de tentar conhecer um pouco do trabalho do Daniel, tentar conhecer um pouco da carreira dele, que vocês vão ver a pessoa que ele era.
Um grande abraço para todos. Eu espero que essa homenagem não fique somente numa homenagem, que o pessoal comece a descobrir a pessoa que era o Daniel de Oliveira. Grande abraço. Fala galera, sou Vinícius Senger, comecei com Java lá em 98, 99. Fui muito amigo do Daniel de Oliveira e me sentindo honrado aí de participar dessa homenagem, das contações de história. Acho que lá por volta de 2001 nós criamos o mini curso gratuito de Java 2EE, que foi um super sucesso, diga-se de passagem, abriu várias portas, demos várias palestras, fomos convidados por vários grupos de usuários, incluindo o Daniel de Oliveira do DFJug, né? Então a gente foi para Brasília, na ocasião estava eu e a Yara, e fizemos um mini curso, saímos para jantar, o voo era no dia seguinte logo cedo. Aí o Daniel falou, fica em casa, né, de boa, que daí a gente tinha que voltar para dar aula cedo, né, então tinha que pegar o voo às 6 para estar às 9 em sala de aula, uma correria. Já tinha dado aula no dia anterior também, isso é importante contar, das 9 às 6 peguei o voo, cheguei em Brasília, fui direto para o auditório, mini curso, janta, avião, enfim. Aí falei, aceitei o convite, né, falei, faz sentido. Ele falou, depois eu deixo vocês no aeroporto, assim, fica garantido, né. Beleza, chegamos lá na casa dele. Eu fui tirar o sapato, com essa correria toda, aquele calor de Brasília, não estava muito preparado para isso tudo. Nossa, eu tava com um chulé, mas um chulé muito insuportável. Aí eu lembro que o Daniel, a gente começou a rir, porque não tinha o que fazer, né? E já tinha alguma intimidade com o Daniel. E aí eu lembro que o Daniel, muito elegantemente, pegou meu sapato e colocou pra fora do apartamento, dormiu lá tomando um ar, porque senão ia comprometer a noite de todo mundo. Então, é uma história peculiar que me lembra aí esse grande amigo, grande colaborador, grande líder de comunidade, que é um exemplo até hoje para todos nós. Então fica aí a história do chulé no mini curso do Java 2EE. É isso aí, gente. Valeu, abraço, obrigado. Eu conheci o Daniel de Oliveira em 2002, pouco após a gente fundar o Rio Jug, né, o Leonardo Chaves, que foi um dos fundadores junto comigo, mais o Hamilton Lima, né, o César Patrício e posteriormente o Zair Ramos, a gente foi se integrando na comunidade Java Nacional a partir da interconexão dos vários grupos de usuários Java, e eu conheci o Daniel. Né, mas o Daniel já tinha fundado cerca de 4 anos antes, lá em Brasília, em 1998, né, o DFJug, com a missão principal, né, segundo eles lá, de levar o conhecimento da plataforma Java para todo mundo, para toda a comunidade lá na região de Brasília e do Brasil. E dentro desse objetivo, eles tinham também como meta passar o ensinamento da plataforma Java para parte da população que não tinha condição de pagar curso, né, que era a população carente, a população com limitações financeiras, que não tinha condição de pagar os altos valores dos cursos Java naquela época. Né. Então, o primeiro grande legado, eu acho, do Daniel é a quantidade grande de pessoas que foram treinadas lá em Brasília, gratuitamente, né, foram treinadas em tecnologia da computação, em linguagem de programação e em Java, desde 1998 até 2016. E totalmente gratuito, sem custo para as pessoas. Né? Isso é uma coisa muito importante aí a ser lembrado. A gente conviveu com o Daniel até 2016. No ano de 2015 e 2016 o Daniel estava no exterior desenvolvendo o doutorado dele, a pesquisa de doutorado, ainda com foco na parte de comunidade prática e com foco em grupos de tecnologia, de quais os ensinamentos, o que essa comunidade toda de tecnologia podia trazer para os outros tipos de grupos fora da tecnologia. Então ele estava desenvolvendo a dissertação dele quando infelizmente ele nos deixou. Ficamos órfãos aí do Daniel em 2016, mas o legado dele que ele trouxe, a convivência dele com os outros Java Champions, e o Daniel foi uma das pessoas que endossou a minha candidatura como Java Champion em 2006, né, muito tempo antes. Então realmente é uma pessoa que hoje faz falta, porque ele tinha um outro ponto de vista, uma outra visão, uma visão comunitária do Java, como é que o Java poderia ajudar todo mundo
Como é que essa tecnologia poderia ser absorvida por todo mundo? Eu conheci o Daniel quando ele fundou o DF Jug, foi mais ou menos na mesma época que a gente estava fundando o Soul Java aqui em São Paulo, e a gente acabava trocando muitas experiências, muitas figurinhas, se encontrava em eventos, sempre tinha discussões de como conseguir melhorar as comunidades, engajar mais as pessoas, e era sempre uma conversa muito divertida, era sempre muito legal encontrar o Daniel. A gente se via pouco, né, era só em eventos, mas era sempre uma conversa que, quando a gente se encontrava, parecia que tinha se encontrado na semana anterior, né. E eu lembro de um projeto, Daniel, talvez tenha sido o projeto mais famoso dele, era um projeto com o qual eu conversava muito com ele, que era um projeto para ensinar Java para surdos. E ele tinha esse projeto junto com o DF Jug, eles ensinaram muita gente, formaram muitos profissionais. E eu lembro de uma vez ter uma conversa com ele, eu perguntei, poxa, Daniel, mas como é que você faz para ensinar, para falar os comandos de Java em Libras, né? Como é que você diz System Out Println em Libras? E eles, não, a gente criou um vocabulário, né? Criou sinais para representar todos os comandos, o vocabulário de Java, e poder ensinar numa linguagem de sinais, falar os comandos do Java numa linguagem de sinais, falar isso em Libras. Então olha só que projeto legal, que contribuição que ele deu de ensinar, né, criar uma linguagem de sinais para poder ensinar Java para os alunos dele. Sempre achei esse projeto incrível, acho que deve ter muita gente por aí que fez as aulas do Daniel e que teve uma mudança importante na vida por causa desse trabalho dele. E eu lembro da última vez que a gente se encontrou, foi alguns meses antes de ele falecer, foi no Java One, e ele estava super feliz, tinha finalmente realizado um sonho, que era mudar para Londres e estudar lá, passar um tempo fora. E poxa, o Daniel é uma pessoa que faz muita falta e é um amigo que gostaria muito de que tivesse ainda aqui entre a gente, mas é uma pessoa que com certeza deixou um impacto muito grande na vida de muita gente por aí. Eu sou antigo Jug Leader do Gojava e há mais ou menos 10 anos atrás o Gojava estava completamente parado e eu recebi o contato do Daniel falando, olha, quer voltar a ter atividade nesse grupo? Conversa com ele. Eu enviei um e-mail e mesmo sem o Daniel me conhecer, ele falou, cara, consegue o pessoal que a gente vai fazer acontecer e vamos reativar esse Jug. E tivemos o primeiro evento. Graças a esse evento tivemos depois vários outros eventos fantásticos em Goiânia, como M3DDVA, TDC, entre outros. Me veio agora na cabeça os dois maiores que eu lembro. E graças ao Daniel também eu conheci pessoas fantásticas que hoje se tornaram meus amigos, Vinícius, Yara Sanger, Paulo e Guilherme Silveira, Maurício Leal, Flávia Soares. É muita gente, não vou tentar listar nomes que eu vou acabar esquecendo alguém. E o Daniel, para mim, foi mais do que um líder de uma comunidade. O Daniel, para mim, foi quase que um mentor de como devemos se portar na comunidade, de como devemos construir uma comunidade. E faz muita falta ter pessoas como o Daniel na comunidade Java. E é isso, tipo, o Daniel foi uma pessoa que me ajudou muito na carreira, muito na vida e muito na comunidade. O primeiro ponto que eu quero falar é que o meu primeiro encontro com o Daniel não necessariamente foi com a pessoa dele, mas sim com o seu projeto. Eu costumo falar que o que nos imortaliza, né, são os nossos legados, né, o que nós fizemos. Então, o meu primeiro contato com o Daniel foi com um projeto que ele fez de educação muito legal, que foi o Jedi, e foi uma das ferramentas que eu utilizei para aprender Java. E eu pude perceber que Java não era tão difícil, tão complicado como todo mundo falava, né? Após disso, eu tive o imenso prazer de conhecer ele em diversos eventos, diversas conferências, né? Ele ajudou bastante em alguns eventos, sobretudo em tours ao redor do Brasil. Ele inclusive ajudou no Cassandra Summit e alguns tours também que eu já mencionei, né? E uma história muito legal é que nós tivemos a grande chance e a oportunidade de premiar o Daniel
do Duke Choice Award lá em São Francisco. Foi uma coisa muito legal e foi uma coisa muito prazerosa. Então, muito obrigado. Espero ver vocês em breve aí. O Daniel me recordo já da época que eu estava na faculdade. Ele mandava uma série de e-mails aí dos grupos de usuários Java, né? Sempre uma figura aí, uma liderança. Eu também tocava o grupo de usuário Java de Santa Catarina. E eu tenho uma memória muito boa de um Javuan que nós fomos. Acredito que foi 2005. Tinha muitos brasileiros e brasileiras, né? A gente trocou muita ideia, aprendeu muito, interagiu, ficou muito junto. E o Daniel sempre foi essa pessoa assim, muito construtiva, né? De agrupar pessoas, né? De ensinar. Então eu tenho muito carinho, respeito e admiração por todo o seu legado e por tudo que ele fez aí. Olá pessoal, é um prazer poder estar aqui para falar um pouco sobre o Daniel de Oliveira, um grande Java Champion, aliás, um dos primeiros Java Champions brasileiros e que tanto fez pela comunidade Java, não só no Brasil, mas também mundial. Esse assunto de grupos de usuário e os jugs pelo mundo afora fascinou tanto o Daniel de Oliveira que ele até dedicou a tese de doutorado dele para esse assunto. E eu tenho uma história que é curta e também que foi em relação aos últimos anos da vida dele. Embora eu sempre já tivesse admirado o Daniel por muitos e muitos anos, pela história do Java, por tudo aquilo que eu acompanhava, eu só tive a oportunidade de encontrar com ele e poder falar pessoalmente com ele uma única vez. Foi no JavaOne de 2015, lá em São Francisco. Nessa oportunidade, o Daniel ele foi lá no JavaOne para poder receber o Duke Award, que é o Oscar da comunidade brasileira. E ele recebeu esse prêmio por todo o trabalho que ele tinha feito pelos grupos de usuários mundiais. Eu lembro que eu encontrei e fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de encontrar e falar com ele. Nós passamos alguns dias juntos, fomos em algumas festas, comemos e bebemos. E o que eu pude notar nessa breve interação, Daniel é uma pessoa muito humilde, muito sensata, muito centrada. Então eu guardo muitas boas recordações desse encontro em particular. E eu também vejo algumas coincidências nessas interações que eu tive. Então a primeira vez foi em 2015 e eu lembro que em 2016 o Daniel ele me convidou para dar uma palestra lá no Def Jug. Ele sendo o líder do Def Jug em Brasília, ele me convidou para fazer uma palestra e nós trocamos muitos e-mails sobre o assunto, sobre a data e etc. E quando eu fui dar essa palestra, que acredito que foi em outubro de 2016, eu não consegui encontrar ele em Brasília, ele teve um outro compromisso, mas o pessoal do Def Jug me recebeu lá de braços abertos e eu fiquei muito contente de poder estar participando de um evento do Def Jug na época. E para minha infelicidade, alguns dias depois eu acabei ficando sabendo que o Daniel havia falecido. Então foi desde esse período. Então a última palestra que ele organizou para o Def Jug acabou sendo a minha. Então para isso ficou marcado esse momento. E outra coisa que aconteceu também é que logo depois da notícia do falecimento do Daniel, nós tivemos o Devoxx, que é o maior evento de Java na Europa. Acho que hoje, nesse momento, ele é o maior e o mais antigo evento de Java ainda acontecendo. Então, Devoxx lá tem 3.000, 4.000, talvez até 5.000 pessoas, desenvolvedores lá de toda a Europa e do mundo inteiro, que se reúnem lá em Antwerp, na Bélgica. E eu tive uma palestra, acho que foi a primeira vez na vida também que eu fui dar uma palestra no Devoxx, lá na Bélgica. E com a notícia do falecimento do Daniel, no encerramento do Devoxx, o pessoal resolveu prestar uma homenagem. E se eu não me engano, eu também era o único brasileiro que estava presente no Devoxx e no encerramento. Então também foi algo que me marcou bastante. Então eu fiquei assim super comovido pelo fato do pessoal do Devoxx, assim, todos os grandes representantes da comunidade Java mundial, todos assim, boa parte deles estava lá no Devoxx. Eles fizeram essa bonita homenagem no encerramento. Eu até estou mostrando agora uma foto que eu tirei lá durante o encerramento. E vou mostrar para vocês agora um vídeo curtinho que eu gravei durante ali a salva de palmas que nós tivemos durante o evento do Devoxx.
essa é a história que eu tive com o Daniel. Daniel é uma figura marcante e que, com certeza, merece ser lembrado. Muita coisa que nós temos aí de comunidade Java, com certeza o Daniel participou e ajudou a construir. E se hoje nós temos uma comunidade Java super forte, e se ela vai continuar sendo forte, é porque um pedacinho dela teve participação especial do Daniel. Era um dos primeiros Java Ones. Eu e o Daniel estávamos super nervosos. Era uma das primeiras palestras dos brasileiros no evento. E a gente ia fazer uma palestra à noite, né, na sessão dos BOFs, que a gente chamava, né, os Bird of Feathers. E a gente não sabia, a gente ia falar de comunidades de Java no Brasil. Quem que ia aparecer? E a gente tinha um grupo de brasileiros que estavam no evento. Não sei, umas 8, 10 pessoas estavam ali com a gente. E na hora da palestra, tinha 2 pessoas que a gente não conhecia. Um estava sentado logo no começo e o outro lá atrás, no fundo da sala. A gente começou a contar um pouco sobre como é que tinha crescido, né, o movimento Java no Brasil e as contribuições dos vários brasileiros. E a gente resolveu perguntar quem eram as pessoas que estavam ali nos ouvindo. E um deles, o que estava mais próximo, ele disse que ele era casado com uma brasileira. Então ele quis conhecer outros brasileiros. Quando ele viu o Brasil, ele resolveu vir aqui. O cara sentado lá atrás, ele falou assim: para ser honesto, eu estava aqui para a palestra anterior e eu dormi, era noite. E quando eu acordei, vocês já estavam falando e eu fiquei com vergonha de ir embora. Mas eu tô curtindo pra caramba o que vocês estão falando aí. Esse cara depois saiu para jantar com a gente, virou amigo dos brasileiros, certo? Isso me lembra muito, o Daniel contava com muito carinho essa história, porque para ele era isso, era uma pessoa de cada vez. Não precisava ser um grande público, não precisava ser uma revolução. Ele acabou fazendo uma revolução gigantesca. O Daniel fundou um dos primeiros grupos de usuários Java no Brasil, o DFJug, né, lá em Brasília, que cresceu e se tornou um dos maiores grupos de usuários Java do mundo, né? O Daniel trouxe para o Brasil o projeto Jedi, de ensinar Java, né? E talvez você nem tenha ouvido falar no Daniel, mas com certeza o legado do Daniel afeta a sua vida como desenvolvedor hoje. O projeto Jedi treinou dezenas de milhares de brasileiros em Java, né? Então, se você não aprendeu com o Jedi, talvez o seu professor de Java tenha aprendido com o Jedi. Talvez os artigos que você lê tenham sido escritos por pessoas que aprenderam no Jedi. O projeto que você trabalha hoje deve ter tido alguém ou alguma biblioteca que tenha alguém que aprendeu com o Jedi. Então, esse legado que o Daniel deixou pra gente aqui, foi um dos primeiros Java Champions, né? Foi um cara que motivou todos nós a construir comunidades, a fazer tudo isso. O Daniel faleceu na Inglaterra quando ele estava exatamente fazendo um projeto de pesquisa sobre comunidade Java no mundo inteiro, certo? Então, se você hoje é um desenvolvedor Java, em algum lugar da sua história, mesmo que você não saiba, tem uma pitadinha aí do Daniel de Oliveira. Então, deixo aqui um grande abraço para todo mundo. É um grande prazer estar falando desse cara, né, que foi um grande amigo. No final, né, dessa carreira dele, a gente conversava muito, né, sobre como é que a gente poderia transformar as comunidades no mundo, como é que a gente poderia aproximar as comunidades do mundo. Então, a gente continua avançando com os ideais do Daniel. Valeu, pessoal. Grande abraço.